Muitas vezes as pessoas acham, né, que um homem bem-sucedido, né, ele é aquele cara, eu vou ser isso, vou ser aquilo, né? Na realidade, a minha jornada começou com uma crise, né? E dentro dessa crise vamos dizer, está começando, né? E eu estava lendo um livro, né, que falava sobre a bem-aventuranças, né? Então Jesus lá no monte falando sobre bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericórdios, os pacificadores, assim. E tem um desses bem-aventuranças, né? Bem-aventurança significa feliz. Né? Se você quer traduzir bem-aventurança, é feliz. Feliz o homem que chora, porque será consolado, feliz. Né? Então, e eu estava lendo esse livro e um tema que me capturou, né? Sabe que aquela coisa que de repente, uau! Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no sentido de mansos aí, ele falava a respeito de abrir mão dos seus direitos. Eu estava na empresa trabalhando, eu era diretor industrial, né? E quando eu li esse texto e o livro falava a respeito de um missionário que um dia ele estava em crise também, e aí ele veio diante de Deus e fez a oração baseada em cima desse texto, bem-aventurados os mansos. O que significava para ele isso? É abrir mão de direitos que ele tinha. A gente, ao longo da vida, a gente vai vivendo e achando que a gente tem muitos direitos, né? E naquela época eu estava como diretor industrial, eu era um jovem, né, naquela época, né? E diretor industrial da Jato naquela época, sendo um jovem, era uma posição assim bem respeitada, né? E aí, quando eu li esse texto, eu fui muito inspirado pelo exemplo desse missionário, e eu fiz uma oração semelhante a dele, né? Falei, Deus, eu abro mão da minha posição, do meu salário, isso foi colocando tudo aquilo que eu, de fato, achava que era importante para mim. Né? E abrir mão era basicamente colocar a mão aberta, né? Não jogar fora. Não. Muitas vezes as pessoas acham que abrir mão é jogar fora, né? Mas não é. Abrir mão é você dar a Deus o direito de Ele tirar o que Ele quiser tirar. Se Ele quiser tirar tudo, Ele pode tirar tudo, mas Ele pode tirar, e acredito que Deus não é um Deus assim, querer judiar da gente, não é? Deus é um Deus, é um pai, né? Ele tem um coração de pai. Então, quando eu abri mão de tudo isso, abri mão da minha posição, do meu salário, dos meus benefícios, de um monte de coisa, status que eu tinha, não é? Eu abri, e quando eu abri as mãos, aconteceu 2 meses depois, um evento em que eu perdi o meu trabalho como diretor industrial. Eu fui demitido. Né? E foi uma história muito marcante para nós, porque eu fui demitido pelo meu pai com o endosso dos meus irmãos. Né? Não só eu, quanto o meu irmão, que era presidente. Esse foi um dos momentos mais críticos que a gente viveu, mais dolorosos. Né? Eu falo que foi muito doloroso, porque quando acontece isso, rapaz, se eu tivesse demitido por alguém, né, fosse um profissional de uma empresa, eu sentiria dor. Mas quando você é demitido pelo pai, com o endosso dos irmãos, essa dor é profunda. Ela vai lá no fundo. Né? Então, isso machucou muito. Eu lembro que isso foi tão profundo que por 2 anos ainda eu chorava pelas lembranças daquele momento, não é? Mas ela foi consequência, não é? Isso tudo aconteceu como consequência da minha oração, né? E eu abri mão, falei, Deus, eu permito que o Senhor faça tudo isso. E Deus tirou, né? E a partir disso, depois dessas coisas é que Deus me colocou no trilho. É muito interessante, né? Eu nunca chegaria onde eu cheguei. Eu sou um cara bem sucedido, para falar a verdade, né? Poderia dizer, muito feliz com que tudo aconteceu comigo, né? Mas foi a partir daí que eu encontrei um dos trilhos que me levou após esse momento, foi o início da Universidade da Família. Eu e a minha esposa já estávamos dando curso, né, de casais e tal. E quando aconteceu esse evento, eu falei para minha esposa, falei, não estou aguentando, esse negócio está muito pesado aqui, eu vou viajar, vamos lá, fomos para os Estados Unidos, e fomos justamente no evento de um trabalho chamado Nova Shalom, em que a gente já estava dando os cursos aqui para casais, né? E quando voltamos de lá, a coisa mais curiosa aconteceu, fomos lá,
não conhecíamos as pessoas, né? O presidente, o fundador, não conhecia, mas através de um bate-papo no café da manhã, eles chegaram para mim e perguntaram assim para nós, a minha esposa, vocês não querem assumir o trabalho lá no Brasil, não? Eu falei, uau, eu não vim para nada, né? Mas aí eu pensei, falei, sabe da coisa? Acho que é um desafio, né? Vamos tentar, né? E se der errado, não vai dar muito prejuízo, porque não tinha nada aqui no Brasil, né? Então, aí voltamos e começamos a trabalhar no desenvolvimento desse curso de casais. Aconteceu algo tão extraordinário, que começamos a começar a treinar as pessoas, e esse trabalho ele cresceu igual um foguete, não é? Ela foi saindo, o aumento de pessoas envolvidas com isso, do grupo Brasil inteiro, né? Para a dimensão de hoje, eu vou dizer assim, mais de 2 milhões de pessoas já fizeram cursos da universidade, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de inscrições. Significa que tem gente que fez mais do que um curso, né? Mas dessa dimensão, eu falei, uau, que coisa mais impressionante, não é? Eu passei também o bastão agora recente para desse trabalho da Universidade da Família, mas a Universidade da Família hoje é uma organização muito influente no Brasil, não é? Ela trabalha através das igrejas, mas ela está presente em todos os estados do Brasil, não é? E nós temos possivelmente mais de 20 mil líderes voluntários atuando no Brasil hoje. 20 mil. Nossa. Você imagina o tamanho, a quantidade, o exército que a gente tem, né? Então, isso foi fruto, né, daquele momento, quando eu abri mão, Deus sabia da minha vida mais do que eu mesmo. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas eu acho que tudo isso, não tenho certeza que tudo isso aconteceu justamente por uma atitude que eu tomei diante de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor tem que ser meu Deus, né? O meu Senhor. Então, abro mão de tudo. O Senhor faz o que você quiser, né? Eu quero servir a Deus. E aí, então, surgiu esse viés da Universidade da Família, né? Que tem 31 anos já de existência, né? E está fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro, ajudando casais, ajudando pais, ajudando gente na área de finanças, ajudando em várias áreas, né? Essa foi uma linha. A outra linha é que depois que eu fui demitido, não é? E a gente estava tentando recolher os cacos daquela crise que a gente vivia, né? E aí começamos a reunir e dentro disso, numa das reuniões que a gente estava tendo, né? Aí alguém disse, precisamos eleger o coordenador do conselho societário. E tinha que escolher, né, um dos que estavam lá, né? E apontaram para mim. Eu não sei se apontaram para mim porque eu estava demitido e fora com pouca atividade, né? Não fiquei à toa, mas com pouca atividade ou por outra razão. Mas, de qualquer forma, eu comecei a trabalhar no conselho, comecei a organizar o conselho. E isso eu fiz como coordenador do conselho, fiquei acho que 6, 7 anos, não é? E depois de 7 anos eu fui eleito para ser o presidente do conselho de administração. Né? E então assumi a posição de autoridade mais elevada que tem na empresa, né? Passei a ser, né, tá nessa posição de presidente do conselho de administração, na posição mais elevada. Esse foi outro trilho que levou essa oração que eu fiz diante de Deus. Deus me tirou de certas coisas e me colocou para a criação da Universidade da Família e outro para estruturar a governança, né, que eu falei ao final do PIS, né, de levar a governança, a estruturação do Grupo Jato para onde nós chegamos hoje, né? Então, eu falo assim, olha, Deus sabe da vida da gente mais do que a gente sabe. E a gente tem que confiar que Ele sabe e Ele gosta da gente.